Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcelo Ferreira, estou aqui com o Carlos Eduardo, Cadu. Bom dia, Marcelo. Bom dia a Bom todos. dia, vamos lá para mais uma semana. Estamos aqui para mais um update semanal. Hoje é dia 12 de dezembro de 2022 e não dá para começar essa semana sem falar aí da derrota do Brasil, né? Enfim, muita coisa girou em torno aí da Copa do Mundo na semana passada e infelizmente não deu mais uma vez para a gente. Mais vida que segue, a gente tem um monte de coisa para falar. Vamos, como de costume aqui, falar um pouquinho dos aspectos mais relevantes da última semana e do que a gente pode esperar para essa próxima semana. Estou aqui com a minha colinha para a gente não perder nada, mas vamos lá. Primeiro, eu só gostaria de começar com uma frase aqui, que é a frase que está como título ali do relatório da XP, e acho que resume bem o que a gente teve aí na última semana. Mercados globais fecham em queda com temores de recessão. No Brasil, o Ibovespa cai pressionado pelo fiscal. Vamos começar um pouquinho por aí. O que aconteceu com a Bolsa aí na semana passada, Cadu? A bolsa ela teve uma grande queda de quase 4%, né? 3,94%. E teve alguns fatores aí que influenciaram essa queda, né? Uhum. Primeiro, a gente tem o risco fiscal aqui no país, né? Toda a questão aí de eleições, né? Pós-eleições. E a questão de ministros também, né? Tá Então, bom. a gente teve algumas nomeações. Uma delas, a que a gente dá mais destaque, é do Fernando Haddad, né? Ministro da Fazenda. Sim. O E mercado uma... acho que veio precificando durante a semana, né? Essa Exatamente. nomeação acho que não foi muito bem visto pelo mercado. O mercado esperava um nome um pouquinho mais técnico, né? Uhum, Mas uhum. enfim, acho que influenciou bastante. Então, como o mercado já vinha precificando esse nome, então, quando houve realmente o decreto disso, não teve uma grande mudança para o mercado, né? Aí acho que esse ambiente fiscal ele vem pressionado também por uma percepção de que acho que os juros vão ficar mais altos por algum tempo, né? Eu Sim, acho que sim. esse ânimo não muito bom do mercado, acho que ele vem por isso também. A gente vai ter patamar de juros um pouco mais alto por mais tempo do que a gente imaginava. Cadu falou aí da divulgação de alguns ministros e acho que na política a gente também teve a questão da PEC, né, a Exato. aprovação ali no Senado. Isso também trouxe impacto para a Bolsa? Você acha que já Sim, vinha sendo precificado e essa semana influenciou sim. também? Em parte já vinha sendo precificado, né? Mas a gente contava aí com um Senado que fizesse algumas mudanças na PEC também. A gente O vai, ajuste foi muito pequeno, né? então, poucas mudanças, né? A gente vai ter agora essa proposta aí no Senado, no Na Câmara, Congresso, né? Na né, na Câmara. Câmara. Exato. Vamos ver o que a gente pode esperar disso, né? Mas isso pode ocasionar um risco fiscal bem grande para o país, né? Uhum. Visto que aí a inflação pode se manter alta por mais tempo e aí Sim. o Banco Central tem que manter a taxa de juros alta por mais tempo, né? E aí, até levando um pouco para a bolsa isso, né? A gente pode ver o setor de varejo bem impactado com isso, né? A taxa de juros futura já está indo sendo precificada para cima, né? Então, a empresa de varejo tende a ser Sim, penalizada. você quer falar um pouquinho do micro, assim, que empresas que foram, que setores ou empresas que foram bem semana passada e você já adiantou um pouquinho as que Sim, foram sim, mal, que foram as de sim. varejo, né? Começando pelo ruim, né, que foi mal, foi a parte de varejo, né, Isso. tem sofrido bastante já por conta dos juros, né, Uhum. e da inflação. E aí a parte positiva foram as ações de commodity metálica, né, Vale, CSN, e aí toda a questão da China também impacta muito nisso, né, questão da reabertura lá na China, economia voltando a funcionar, né, somente setor imobiliário por lá que demanda muito aço, né, então isso aí impacta o preço do minério de ferro, que impacta as ações daqui, né. Legal. E saindo um pouquinho de bolsa, a gente teve coisas importantes também em relação à taxa de juros semana passada, tivemos Sim, reunião do Copom, sim. tudo como era Tudo antes. igual, tudo igual. Já estava precificado também, né? Porém, a gente teve uma nova precificação da taxa de juros para o ano que vem, né? Uhum. Aqui da parte da XP, ela projetava 10% para 2023, Caramba. já está projetando 13,75, então uma mudança aí Uma bem mudança drástica, bem né? brusca, né? Acho que a É, gente notou aí uma abertura da curva de juros futura, isso traz, exato. obviamente, consequências para a Selic meta, né? O que a gente tem aí de meta de Selic, e deve permanecer mesmo. Acho que a gente deve ter até, segundo o que o mercado imagina, algumas altas aí nas reuniões do ano que vem e deve Uhum, caminhar aí de novo para 13,75. Deve sim. passar um próximo ano com taxa de juros alta, infelizmente, né? Acho que o comunicado também não só não só aborda a decisão de manter ali em 13,75, como também dá ênfase ali a quão pressionado está o cenário fiscal, né? Acho que o ambiente Sim, piorou de uma certa forma. sim.
Tivemos também divulgação do IPCA. O IPCA de novembro ficou em 0,41, ficou um pouco abaixo da expectativa do mercado, mas acho que a gente também deve navegar com inflação mais alta por algum tempo, né? Acho que essa queda de inflação que todo mundo esperava vai demorar um pouquinho mais para acontecer, né? Mais alguma coisa sobre o Brasil ou vamos passar para o internacional? Vamos para o internacional. Vamos lá. Internacional impacta muito a gente aqui também, viu, pessoal? Eu sei que a gente às vezes é meio chato em falar isso, mas sim, impacta muito o que acontece nos Estados Unidos, Europa, etc. Vamos lá. Bolsa não foi bem também. Acho que uma das piores performances, né, desde setembro, Bolsa nos Estados Unidos. O que tem pressionado mais a Bolsa lá? Tem pressionado mais lá é a taxa de juros. Taxa de juros. Então, a inflação continua alta, o mercado continua aquecido, né? Sim. Principalmente nos Estados Unidos. E aí a gente pode ver que o Banco Central pode ter que aumentar a taxa de juros mais que o esperado, ou manter essa taxa de juros alta por mais tempo. E aí... Os dois cenários são ruins, né? Obviamente, subir taxa de juros é ruim para a economia, para a Bolsa, etc. E a manutenção dela por um prazo longo também acaba sendo prejudicial. Sim. Essa semana tem mais uma reunião do Fed, né? É um pouco difícil em relação aos Estados Unidos a gente dizer qual deve ser a decisão. Acho que a gente deve ter mais uma alta na taxa de juros, né? O cenário base é uma alta de 50 pontos base. De 50 pontos, exato. A gente está... isso é o que o mercado mais precifica, obviamente isso pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas a gente deve ter essa alta. Tem decisão também do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra. Isso tudo deve acontecer entre quarta e quinta-feira. Lembrando que é esperado alta em todos, né? Então, pode ver uma alta... Não tem nada bom. Alta de juros no mundo inteiro. Né? O que a gente tem ouvido muito aqui, até teve uma live da XP semana passada que foi bem legal, é que a gente vai trabalhar com o mundo desacelerado, com o mundo em provável recessão ou flertando com essa recessão, né, o tempo inteiro aí nos próximos tempos. Então, caminhos difíceis, né? O que mais tem para essa semana? Divulgação de dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos e na Europa também. Esses dados de inflação influenciam de alguma forma a decisão ali dos bancos centrais? Muito. Pode não influenciar nessa decisão de agora, né? Porque algum dado sai depois da decisão, então não tem como impactar. Sim. Mas para os próximos vai ser bem decisivo, né? A gente vai ver como é que a economia está correndo e como é que está respondendo essas altas. Né? Legal. Alguma notícia boa? Não tem notícia boa. A notícia boa é que a gente... o Brasil foi eliminado, mas a notícia boa é que a gente ainda está aqui, está todo mundo bem. Enfim, apesar da eliminação do Brasil, ainda tem Copa do Mundo, tem jogo pela frente para a gente assistir. Esse foi o update semanal. A gente está aqui à disposição para qualquer dúvida e vamos trabalhar. Vamos para mais uma semana. Cadu, obrigado. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Boa semana para todo mundo. Vamos que vamos. Até a próxima.